Técnicas de retórica e oratória, aula número 14, lidando com clientes infantis. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, prezado internauta, prezada internauta. E o nosso propósito nesta aula não é fazer uma análise psicológica, científica de primeira infância, segunda infância. Quando eu escolhi o tema clientes infantis, é como atender crianças. Então vamos já, no início desta nossa aula, tratar do fato, do processo, do fenômeno de que atualmente, em pleno século XXI, já temos potencialmente na retórica, na oratória, no mundo contemporâneo, clientes que já têm um determinado, embora limitado, é claro, potencial de compra e de decisão no consumo de produtos e de serviços. É claro que, por se tratar de crianças, o acompanhamento dos pais é obrigatório, registro isso no início da nossa conversa, mas de uma maneira direta ou indireta, você, internauta, se verá diante de um público, assim como nós tratamos em aulas anteriores, mais específico. Então, seja um público com necessidades especiais, seja um público da terceira idade, seja um público adulto e também um público composto por crianças. E mesmo que você tenha o benefício de ser pai, de ser mãe, de ter um filho, de ter uma filha, esse contexto, essa experiência é rico, né? Esse contexto e essa experiência tornam-se valiosos porque, na condição de um prestador de serviços, a criança é um cliente muito seleto, muito querido, muito querida. Quem não gosta de crianças, né? Quem não admira, quem não sinergiza com as crianças. Então, é claro que quando falamos de retórica, de oratória, de um curso de treinamento, de um curso de capacitação, alguns cuidados são fundamentais para que você possa dar a elas, à criança, no singular ou no plural, às crianças, toda a atenção, todo o carinho, todo o respeito, todo o afeto e também toda a competência profissional, toda a habilidade social para que você tenha não apenas um sucesso, um empreendimento no seu atendimento, mas que seja uma relação gratificante. Eu entendo, internauta, que esse seja o grande segredo de um trabalho bem feito, que ele seja gratificante, que ele leve a graça do serviço realizado, da informação dada, do afeto concedido a outra pessoa e que você também, ao se doar nesse seu trabalho, nesta sua missão, você sinta-se também gratificada por lidar, por trabalhar, por aprender, por conviver também com esse público. Então, perceba que é uma relação ambivalente. O que você faz, o que você realiza com amor, com ética, com retidão, com bom propósito, isto alcança a pessoa que se torna beneficiária desse trabalho. Então, não é apenas a informação, não é apenas o serviço, é a informação, é o serviço com amor, é a informação, o serviço com retidão, é o amor e o serviço com respeito. Então, a atitude profissional que você desempenha vai agregada de diversos fatores, energias, princípios e características que alcançam, sim, o seu público. Fique certo disso, fique certa disso. O seu trabalho, a sua atividade profissional não podem ser atividades mecânicas, né? Um discurso já pronto, um procedimento já engessado, um comportamento já programado. É claro que o treinamento é fundamental, é claro que o preparo é fundamental, mas eles devem estar humanizados, eles devem estar permeados por diversas outras características que nos humanizam, que são os nossos sentimentos,
que são os nossos valores, os nossos princípios e tudo aquilo que faz com que a vida valha a pena. Lidar com criança significa você entender, o nosso propósito não é entrar numa aula de psicologia, né, de desenvolvimento, de teorias, não é esse o propósito e nem a missão desse nosso encontro. Mas é fundamental que você entenda alguns processos que caracterizam o público infantil, né, que caracteriza a nossa criança. Em outra aula, em que nós tratamos sobre o público de terceira idade, eu me ative a uma característica daquele público que é a questão do tempo, né? A questão da cronologia. Um público da terceira idade possui uma larga escala, dependendo da faixa etária, 60, 70, 80, 90 anos ou mais, de passado, de experiências que foram vivenciadas, de lembranças e de recordações, e esse patrimônio, digamos, existencial, pode e deve ser aproveitado, pode e deve ser explorado para o seu atendimento, para o seu trabalho, para esse público que você atende. Com o público infantil ocorre o contrário. A criança tem muito mais futuro pela frente do que passado. Uma criança, que experiência uma criança de 9 anos tem? Ou uma menina de 12 anos, um menino de 10 anos, 8 anos. É muito interessante, porque uma vez eu ouvia, acompanhava com atenção, com curiosidade, uma criança, ela tinha o quê? Uns 8, 9 anos, se não me engano tinha 9 anos. E ele falava da sua primeira bicicleta. Uma criança, um parente nosso, da minha família. E ele dizia assim, quando tinha 9 anos, né, estava mexendo na bicicleta, ele disse uma vez assim, tio, quando eu era criança, quando eu era pequeno, a minha primeira bicicleta quebrou. E eu parei. É interessante. Uma criança de 9 anos disse, quando eu era criança, antigamente, uma coisa assim, quando eu era criança, antigamente, a minha primeira bicicleta quebrou a roda. Era um triciclo, se não me engano. E depois eu ouvi com toda a atenção e com todo o respeito que as crianças merecem e pensei, né, uma criança de 9 anos que disse, quando eu era criança, né? É engraçado, é interessante, porque a criança tem pouco passado e tem um futuro inteiro pela frente. E é claro que esse público se traduz também numa forma diferenciada de nós aprendermos a lidar com elas, de uma forma especial de nós aprendermos com elas e de um modo especial de nós servirmos esse público. Então, do ponto de vista da oratória e da retórica, é importante que você entenda que lidar com esse público e conversar com esse público traduz-se numa postura da sua parte como profissional da área, do que você faz, do que você realiza. Inclusive, se você tiver filhos, filhas, crianças, isso também vale para a questão doméstica, sem sombra de dúvida. A criança está na condição de um cliente. E não só a criança, o público adulto, o público da terceira idade, né? O cliente é um estado, é um papel, não é uma natureza. A natureza é ser humano. Então, a criança é um ser humano e precisa e deve ser tratada como um ser humano, com todo o respeito, com todo o amor, na condição em que ela se encontra. Uma criança, do ponto de vista, digamos, do seu perfil de consumidor, do ponto de vista de perfil de pessoa, é uma tábula rasa. A criança, todos nós, quando nascemos, as teorias modernas nos explicam que trazemos algumas tendências, algumas características, alguns dons, algumas aptidões por parte do nosso patrimônio genético,
né, os nossos temperamentos, os nossos instintos, mas que em grande parte, internauta, esse processo de construção da personalidade vai ser alinhavado, vai ser processado, vai ser complementado pela força da educação. E a educação, sim, num peso de 0 a 10, eu diria que o peso da educação está na escala 7 e a nossa herança genética, os nossos impulsos, numa escala de 0 a 10, estaria na cifra 3. Então, perceba que a criança, ao nascer, traz muito pouco de conteúdos do ponto de vista de personalidade, porque tudo está por se fazer. Quer dizer, ela nasce, vão dizer os especialistas, com uma folha em branco, uma tábula rasa, e que, por consequência disso, não tem muitas informações dentro da sua estrutura, digamos, cognitivo-afetiva. Ou seja, a inteligência de uma criança, a vida afetiva de uma criança está em fase de desenvolvimento. E aí, né, a própria natureza, esse que é o milagre da vida, vai se manifestar por meio da curiosidade, por meio do interesse, por meio das dúvidas. É por essa razão que as crianças perguntam muito. Por quê? A sua natureza antropológica, o que significa antropológico? Relativo ao ser humano. A sua natureza humana, né, clama dentro do seu coração, dentro da sua cabecinha, dentro da sua alma, por querer conhecer o mundo, por querer estar no mundo, por querer entender o mundo. É muito interessante quando utilizamos o verbo conhecer, que o público infantil quer conhecer tudo, quer experimentar tudo. Conhecer é um verbo que em latim significa ter intimidade com. Conhecer algo, conhecer alguém, não é apenas ter informações. Por exemplo, você conhece o seu João da padaria? Ah, aquele senhor português que comprou a padaria aqui do bairro o ano passado? Ah, conheço. Não. Você não conhece no sentido da oratória, da retórica, filosoficamente falando. Conhecer significa ter intimidade com algo ou com alguém. E a criança quer conhecer o mundo. A criança está afoita por esse mundo que se apresenta para ela tão rico, tão cheio de possibilidades, tão pleno de oportunidades. E ela quer estabelecer uma intimidade com esse mundo. Então, ela pergunta tudo o que vê. E você deve estar preparado para esse perfil. Pergunta tudo o que vê. Até aquilo que nós não vemos, ela pergunta. Ou seja, aquilo que nós não percebemos, na verdade, ela observa antes e pergunta. Então, esteja preparado, internauta, se você quer lidar com esse público, se você precisa lidar com esse público, prezada internauta, prepare-se para responder por aquilo que você vê e por aquilo que você não vê. Não apenas o produto, não apenas o serviço, mas o território, as circunstâncias, o local e o momento. Segundo, a criança pergunta por tudo aquilo que escuta, né? Por tudo aquilo que ela presta atenção. Muitas vezes, e aqui vai um conselho profissional, muitas vezes os adultos travam conversas na frente de uma criança que, em princípio, está absorta na brincadeira, na revista, pintando um desenho, mexendo nos seus brinquedos, e parece-nos que ela está em outro mundo. E isso é verdade. Muitas vezes ela está mais ligada no seu mundo do que você. Porque a criança ouve. E não só ouve, ela coloca atenção naquilo que ela ouve, ela escuta.
Então, muitos pais ficam surpresos, nossa, como que ela sabe isso? Onde que ela ouviu isso? Ela ouviu isso das conversas. Você não quer que a criança saiba algo, um assunto mais reservado, mais delicado, ou mais, enfim, que você pai, você mãe, entende que não são adequados as conversas, não converse na frente da criança. É utópica, é errônea a ideia de que elas não estão prestando atenção. Elas prestam mais atenção, me corrija, você que é pai, você que é mãe, elas prestam mais atenção na conversa do que vocês imaginam. E elas guardam. E elas têm uma cabeça melhor do que a nossa. Elas combinam as informações, elas processam as informações de uma forma mais rápida. Né? E é interessante como alguns adultos, muitas vezes ingênuos, né, fazem uma codificação tão simplória. Né? Não, a irmã da nossa mãe, e ela consegue entender. Então, por gentileza, essa aula aqui, a aula 14, clientes infantis, a regra de ouro. Não subestime a inteligência de uma criança. Não subestime. Se você não quer que ela tome conhecimento do assunto, não converse na frente dela ou próximo a ela. Ela vai ouvir, ela vai entender e ela vai te devolver isso de uma forma muito simples e muitas vezes na frente de parentes, de amigos, criando situações constrangedoras. Né? Então, aí como o pessoal fala, se liga. Um outro ponto que eu entendo ser necessário é que a criança, o público infantil, ao nascer com uma tábula rasa, né, já comentamos, tem um interesse muito grande em conhecer tudo, em descobrir tudo, em experimentar tudo. A criança necessita não apenas da informação, mas ela precisa da experiência. É por essa razão que toda criança, quando tem um produto em mãos, vamos pegar aqui uma caneta, né? Ela quer ver a caneta, ela quer cheirar a caneta, ela quer tocar a caneta, ela quer escutar a caneta, ela quer saborear a caneta. E é claro, o pai e a mãe prudentes, né? Um adulto mais prudente não vai deixar a criança colocar tudo à boca, né? Ou manipular talvez um objeto que seja pontiagudo ou que traga algum risco, mas é por meio dos órgãos sensoriais, né? A visão, a audição, o paladar, o olfato, o tato, que ela vai experimentar o mundo. Então a sua curiosidade não é apenas auditiva. Você pode falar, você pode explicar. É claro que no primeiro momento vai passar pela audição, né? Vai passar pela escuta. Ela passa também pelo visual, ela passa também para o sensorial. Então, lidar com um público infantil significa você, e só você pode fazer isso, né? Você é muito mais competente nessa questão, oferecer, propiciar, gerar experiências ou situações em que a criança possa obter essas informações. Então, o quanto você puder oferecer de estímulos visuais para ela, vai ser muito importante. Não adianta você falar, né? O dizer alguma coisa, ela escutar, ela ouvir você dizer alguma coisa, vamos dizer assim, se processa num plano de abstração, porque ela ouve, mas ela ainda não viu. Ela ouve, mas ela não viu e ela não tocou. Então, numa primeira fala, que é a primeira ponte de experiência, de entendimento, de compreensão, é necessária, por isso que ela é primeira, né, a fala, o verbo, o relacionamento, quando a criança percebe que algo está sendo a ela dito com muito carinho, com muito respeito,
com muita disponibilidade, ela presta atenção, porque ela sabe que está recebendo atenção. Faça a experiência. Quando você fala, quando você diz algo com atenção, com carinho, com respeito para a criança, ela percebe, né? É algo intuitivo. Ela não apenas compreende a fala, mas ela percebe a intenção. Segundo momento, você precisa criar, digamos, experiências visuais. Enquanto você explica, você precisa mostrar, né? Isso nós aprendemos com professores, com professoras que lecionam para crianças, né? Um professor, uma professora experiente que lida com criança, que trabalha, que ensina, que alfabetiza a criança, percebe a relação entre o processo de ouvir, né, de escutar, né, mas também de visualizar. Então, junto com a experiência auditiva, é importante que você agregue, que você acrescente a experiência visual. A imagem é muito determinante. E imagens criativas, imagens coloridas, imagens convidativas atraem a atenção, né? E o mundo da tecnologia percebe isso muito claramente, e por essa razão que as crianças, quando têm esses recursos tecnológicos, né, o smartphone por excelência, ficam fascinadas, porque é o mundo da imagem, é o mundo da imagem e o mundo do som, né? São recursos muito úteis, muito importantes. Nunca tive uma posição contrária aos smartphones. Entendo que papais e mamães e todos que lidam com crianças, professores, devam ter essa visão. O problema não está no smartphone. Por quê? O smartphone é tão somente uma tecnologia, é um instrumento que pode ser muito bem utilizado, um instrumento útil, como ele pode ser um instrumento mal utilizado e ele se torna inútil. Então, o juízo de valor que fazemos sobre as tecnologias está equivocado, porque há uma neutralidade. A tecnologia em si não é nem boa nem má, ela é útil ou ela é inútil de acordo com o uso, de acordo com as normas que os adultos estabelecem. Conheço vários papais, várias mamães, vovós, vovôs, que souberam e sabem sobejamente educar seus netos e filhos, deixando as crianças usarem os recursos tecnológicos, mas com uma duração. Meia hora, uma hora, é uma coisa controlada, não é dar o instrumento para a criança e deixá-la o dia inteiro mexendo nisso. É claro que teremos aí mais um malefício do que um benefício, mas criança ter hora para usar a tecnologia, hora de começar e hora de terminar, né? E não só crianças não, viu? O conselho vai também para adultos. Quantas vezes nós não perdemos tempo com essas tecnologias, né? Fuçando, visitando e pegando informações desnecessárias. Mas aí é tema para uma outra conversa. Falamos até agora da experiência visual, que é extremamente importante, a ser agregada a uma primeira experiência, que é a experiência auditiva. E por fim, você que deseja ou que já lida com o público infantil, é importante que você crie também a experiência sensorial, ou seja, a criança, o público infantil, poder tocar, poder, eu vou utilizar aqui uma expressão, uma figura de linguagem, né? Pegar com as mãos, né? Como se fosse uma repetição, mas eu quero utilizar no sentido existencial, né? Pegar com as próprias mãos significa vivenciar o produto, experimentar o serviço, ter a experiência, né? Isso para o público infantil é determinante, né? Digamos, não apenas na questão de um consumo,
mas de uma aquisição de comportamentos. Em aprendizagem, não basta apenas eu entender a ideia, eu preciso experimentar a ideia. Ter a experiência da realidade é algo extremamente gratificante. Lembrando, né, que eu disse no início da nossa conversa, é um público que tem um futuro pela frente, não tem experiência do passado. Então, um mês, um ano de desenvolvimento dessa criança, uma semana, às vezes, quem tem a experiência de possuir um bebê recém-nascido, ou uma experiência recente, né, de um bebê, é gritante as modificações, né, o milagre da vida que vão se processando ao longo de uma semana. Né? Quem está com criança recém-nascida, de um mês, 2 meses, 8 meses, e você olha e fala, meu Deus do céu, essa criança do dia para a noite cresceu, evoluiu? Exato. E depois, principalmente a partir dos 4, 5, 6 anos, esse processo vai se desenvolvendo cada vez mais e psicologicamente o seu público vai num ritmo de aceleração muito grande. Né? Há 2 expressões quando falamos de público infantil, crescimento e desenvolvimento. O crescimento é do ponto de vista fisiológico, é peso, altura, é a massa muscular. O desenvolvimento é psicológico, que tem mais a ver com o nosso papo, com a nossa conversa aqui. Né? O processo de desenvolvimento da criança mensal ou mesmo semanal, anual, é muito acelerado. Então, é muito importante também que você trate a criança, lide com o seu público infantil a partir do momento em que a criança está e não na idade que você pensa que ela deva ser tratada. Vamos dar um exemplo aqui a título de encerramento da conversa. Nossa, passa muito rápido a conversa, eu tenho muita coisa para falar. Mas vamos lá. Uma criança tratada aos 5 anos merece, né, um público ser respeitado nessa faixa etária. O problema é quando ocorre eu tratar a criança de 9 anos como se ela tivesse 5. Isso ocorre muitas vezes. Nós infantilizamos a criança. Pense nisso. Tratar o seu público de acordo com a faixa etária. Eu tenho crianças de 0, 1 ano, até 9, 10, 11, 12 anos. Vamos pegar, né, esse período de 0 a 12 anos. Cada fase, né, de 0 a 5, talvez de 6 a 9, de 10 a 12, seja aí um parâmetro mais próximo para você poder atender a criança, o seu público infantil, dentro das necessidades, dentro das características próprias. Né? Uma criança de 10 anos sendo tratada como se tivesse 5, não vai se sentir confortável. Né? Vai. Da mesma forma, uma criança de 8 anos sendo tratada como se tivesse já 12 ou devesse ter 12 anos, também é uma questão complicada. Então, respeite o momento, respeite, digamos, a faixa etária desse seu público. Porque na medida em que você vai conhecendo, vai lidando com esse público, é muito parecido com o perfil da terceira idade. Né? Na aula sobre a terceira idade, quando você conhece melhor o seu público, de 60, 70, 80, 90 anos ou mais, você como que se especializa nessa área, nesse setor, e aí os resultados são muito mais gratificantes. É claro, se você nunca teve experiência com esse público, a primeira vez, segunda vez, as coisas são um pouco meio artificiais, mas na medida em que você pratica e lida e presta atenção, o grande segredo dessa aula, preste atenção no comportamento, nas atitudes da criança, observe o seu público. Né? Interaja, faça perguntas, ouça o seu público, deixe-os falar, deixe a criança falar, responda, não interrompa, porque ela vai perceber que aí sim ela terá um adulto que está interessado nela, há um adulto que está preocupado, que a ama, que lhe quer bem e que por consequência ela vai se sentir segura.
Quando o seu público infantil se sentir seguro diante de você, você conquistou essa batalha, esse desafio. Pense nisso, reassista a esta aula, você vai descobrir coisas muito mais interessantes. Um abraço, até a próxima aula.